É um prazer estar aqui convosco, falando um pouquinho sobre os cenários online, sobre educação pós-Covid 2019 e o ensino remoto emergencial. O que significa esse ensino, quais as características, quais os pontos mais complexos, o que a gente pode melhorar. Enfim, é um pouquinho dessas reflexões que eu gostaria de trazer aqui no congresso, nesse congresso online. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que me foi endereçado e fico muito contente de poder partilhar convosco aqui algumas reflexões. Eu sou a Daniela Milaré Vieira Barros, sou docente da Universidade Aberta aqui de Lisboa, Portugal, e é um gosto partilhar virtualmente as nossas reflexões e os nossos estudos sobre o tema. Bom, e o que eu vou comentar convosco hoje? Quais são as nossas reflexões? O tema é esse, né? Cenários para a educação online. A principal reflexão que eu gostaria de partilhar, já iniciando nosso diálogo, é que gostaria de deixar muito claro isso. O ensino remoto emergencial não é o mesmo do que a educação à distância. Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa refletir sobre o tema. Ensino à distância, educação online, ensino híbrido, ensino conectado, tudo isso são termos, né, que independente da definição dos mesmos, o que se está fazendo hoje, o ensino remoto emergencial, não está diretamente relacionado com nenhum deles. O ensino remoto emergencial veio para atender uma situação disruptiva, né, que foi necessária de um dia para a noite, sem muita reflexão, e as pessoas foram se adaptando à medida do possível. Nesse cenário é que a gente vai pontuar alguns aspectos importantes do que se fez para o ensino remoto emergencial e o que se pode melhorar, né? Já caminhando para um trabalho mais organizado, mais sustentado, dentro do que realmente é uma qualidade em educação à distância. Okay? Então, primeira coisa para deixar muito claro, ensino remoto emergencial não é o mesmo do que educação à distância. E em cima disso, eu trago a seguinte proposta de diálogo para todos. Ensinar a partir de agora o que muda e aprender a partir de agora o que muda. Tá? Então, é um pouquinho em cima disso que eu gostaria de refletir convosco. A partir desses aspectos iniciais, o cenário imediato. Quais foram as tomadas de decisões que aconteceram de um dia para a noite? Principalmente a questão da docência, mas na comunicação, no tempo e no espaço. O que aconteceu? As pessoas terminaram a semana e sabiam que na segunda-feira ninguém podia mais estar presencialmente nas escolas. E aí, como adaptar? Dentro do caos, né, até porque nós temos um histórico do ensino das tecnologias não muito relacionado à formação de professores, infelizmente, né, as tecnologias ainda passam por muitas resistências, muitas discriminações, muitos preconceitos, houve um senso comum e não são muito desenvolvidas quando se trata de ensino e aprendizagem. Portanto, nesse contexto, os docentes para qualquer nível de ensino e para qualquer faixa etária foram pegos de surpresa, né? E tendo que voltar ao tema das tecnologias ou a iniciar no tema das tecnologias para utilizá-las de uma forma emergencial. Então, o caos, né, e a complexidade iniciou exatamente nesse ponto. E as tecnologias trazem já de imediato 3 elementos essenciais e de grande mudança quando se trata de ensino e aprendizagem. O primeiro deles é a comunicação. O segundo é o tempo e o terceiro é o espaço. A comunicação, ela é síncrona e assíncrona. Né? O tempo não tem linearidade e o espaço é diversificado. Bom, só aí nós temos 3 grandes características que modificam em muito qualquer planejamento e estratégia de ensino e aprendizagem. Mas, lembre-se, os docentes não tinham essa ideia, né? E aí tentaram fazer o melhor com as informações gerais e generalistas que obtiveram. Bom, mas é importante pensar que isso refletiu muito na situação que nós estamos hoje. Né? Então, eu destaco aqui um cenário atual dos principais erros que ocorreram e erros que a gente vale a pena ressaltar, não para criticá-los, mas exatamente para refletir com eles e poder melhorá-los, né? Até porque a gente está nesse processo e vamos continuar ainda. Transposição do presencial para o online foi o primeiro aspecto realizado. Ou seja, trabalhar no online não significa pegar o que se fazia no presencial e colocar diretamente no online.
Foi isso que foi feito. Isso ocorreu naturalmente. As pessoas normalmente tendenciam a fazer esses tipos de coisas, né? Mas não é. Isso não significa fazer um trabalho de qualidade no online. Muitas pessoas me falavam, porque eu dava 4 horas de aula presencial, e eu passei a dar 4 horas de aula no Zoom, no Google Meet, no StreamYard, no YouTube. Isso não é um trabalho de qualidade no online, ok? Não se pode trabalhar de forma igual ao que se fazia no presencial no online. É um outro paradigma. Isso é super importante ter claro. O online tem um paradigma completamente diferente do presencial. E as pessoas têm que estar adaptadas para fazer um bom trabalho de educação e aprendizagem. Okay? Não significa somente usar ferramentas. Esse é um outro aspecto que quero também reforçar e deixar muito pontuado aqui na minha fala. Trabalhar com pedagogia no online, ensinar no online, não significa utilizar somente ferramentas. Está muito longe disso. As ferramentas são um dos elementos, mas o principal é o processo de ensino e aprendizagem, é a didática, é a estratégia, é o planejamento a ser utilizado com os espaços síncronos e assíncronos. Além desse erro, cometeram também dificuldade em entender os novos formatos de comunicação, que não conseguiu entender as diferenças entre síncrono e o assíncrono. Isso é normal, mas isso também prejudicou muito. Não realizar uma interação assíncrona, esse foi um outro problema. As pessoas tiveram dificuldade porque achavam que só o síncrono é o que deveria ser feito, até porque não sabiam como fazer no assíncrono. Uso de muitas ferramentas, aplicativos e plataformas ao mesmo tempo, uma mistura imensa de aplicativos, porque eram melhores ou mais modernos, ou tinham mais opções de serviços. Isso também foi um grande erro. Em um bom trabalho online, não precisa ter vários aplicativos ou ferramentas. É preciso um muito bem utilizado, com uma boa estratégia pedagógica, que as coisas ocorrem bem. O investimento em tecnologias e soluções prontas, né? Isso também foi algo que ocorreu. As empresas se aproveitaram, claro, do momento, algumas delas, e ofereceram pacotes de tecnologias, ou melhor que elas sabiam, para tentar ajudar o processo de ensino e aprendizagem, mas isso não foi a melhor e não é a melhor opção. E a falta de sensibilização dos docentes para uma pedagogia do online. Isso é muito claro, isso é muito presente em qualquer nível de ensino. Os docentes não estão preparados para utilizar uma tecnologia a esse nível, a esse formato. Exige muito, e exige um conhecimento muito mais profundo do que se tem os conhecimentos básicos de uso de tecnologia na educação. A partir desses aspectos, eu entro no tema do espaço virtual e da cibercultura. Eu preciso falar sobre esse tema para todos. Por que eu preciso falar desse tema? Porque ele é essencial para se entender um novo paradigma de educação e tecnologias. O novo paradigma a ser trabalhado no ensino remoto emergencial. O virtual não é só uma terminologia e um conceito. A cibercultura também não é só uma terminologia e um conceito. Eles têm fundamentos, eles têm elementos da filosofia, elementos da epistemologia, do conhecimento, que sustentam esses elementos e trazem para a educação muitas características diferenciadoras para se fazer o trabalho de ensino e aprendizagem. Isso aqui mereceria uma outra conferência, só de falar sobre o virtual e da ciberespaço e de cibercultura, mereceria uma outra conferência. Mas é só para que vocês tenham em mente a importância do tema e entendam que o paradigma do virtual é completamente diferente do paradigma do presencial. E aí eu venho com algumas características, né? Essas características sobre a forma de como as pessoas utilizam o virtual. Como é que elas entendem o virtual e como é que nas suas vidas cotidianas elas utilizam esse virtual. Na realidade, utilizam um serviço de busca de informação. Esse serviço de busca de informação é muito cotidiano, as pessoas querem buscar, encontrar, estar atualizadas. A diversidade do tipo de espaços que utilizam, comunidades, fóruns, espaços abertos, sites, etc. Escolhem entre o texto escrito, a imagem e som,
né, tem essa possibilidade, salvam muita informação e até imprimem informação, usam uma diversidade de ferramentas de autoria e de comunicação, e normalmente querem estar em contato com o outro a qualquer hora, nas redes sociais, nos WhatsApps, nos Telegrams, enfim, todos os serviços que se oferece hoje de comunicação imediata. Né? E, por fim, produzem muito conteúdo. Né? As pessoas produzem bastante coisas com online. E isso também são elementos especiais de se entender, porque é a forma como as pessoas utilizam cotidianamente esse espaço. Com essas características que eu mencionei do virtual, eu trago agora para vocês a junção que foi feita, né, das características dos usos rotineiros e cotidianos da virtualidade e o que as pessoas pensavam e pensam sobre educação à distância, considerando que, no contexto e na realidade brasileira, existem muitos preconceitos, muitos elementos que são de senso comum, e muita deturpação da temática de educação à distância. Existem muitos erros crassos sobre o tema, visões muito deturpadas, e isso foi um grande problema, porque as pessoas também, de alguma forma, cursaram, ou ouviram falar, ou entraram em contato com esses tipos de preconceitos ou deturpações do tema, e acabaram assimilando aspectos não de grande qualidade. Juntando isso à forma como utilizam o virtual, tentaram fazer um ensino remoto emergencial do que achavam que era o melhor. Então isso é importante pensar e auto-refletir para ver agora como é que a gente pode melhorar esse processo. Porque eu digo e repito, o ensino remoto emergencial não é o mesmo que a educação à distância. Ele precisa ser aperfeiçoado, né, e dar alguns passos para chegar perto à educação à distância e melhorar essas práticas online que estão ocorrendo. Aqui eu deixo algumas características que foram produzidas pela uma colega minha, Fernanda Campos, né, sobre a questão do ensino remoto emergencial. Então, ela fala de sincronicidade, do pouco nenhum planejamento que ocorreu, o apoio do professor seguindo a grade horária da escola, né? Todos os estudantes, independente do nível da faixa etária, o envolvimento da família, que foi muito presente, que foi um outro aspecto que o professor teve muita dificuldade de trabalhar, o plano de emergência, que foi completamente disruptivo, né? Uma metodologia adaptada ao ensino presencial, uma presença obrigatória, ou seja, foi o que se apurou, o que foi feito de forma disruptiva. Né? Então, esses aspectos são importantes para a gente pensar e ver o que a gente pode melhorar de forma qualitativa. E aí, isso traz também novos cenários. Né? Quais cenários emergiram a partir dessa realidade, dessa situação disruptiva? Primeiro, a mistura do formal, do informal e do não formal, completamente. Vem a quantidade de lives, de webinars, de eventos online, enfim, isso cresceu, deu um movimento nas redes imenso, deu acesso à informação, deu acesso a conteúdos, deu acesso a conhecimentos, de todos os formatos, de todas as qualidades, mas estão aí para ser acessados, para ser visualizados, para ser refletidos e contestados. Né? Então, essa mistura deu uma nova característica, né? Do informal, do que sempre acontecia, do formal, da educação, e isso tudo veio numa complexidade de misturas também. Depois, a necessidade de melhorar os formatos desse ensino, né? Evitando os erros mais comuns, que foram esses que eu mencionei anteriormente. A criação e adaptação ao seu estilo, né? Os professores acabaram se adaptando do jeito que achavam que era a melhor opção, ou do jeito que gostavam de trabalhar. Né? Os fundamentos do que se conhece da educação à distância, utilizados como referência, que também já mencionei, ou seja, utilizar o que pensavam sobre o tema, que muitas vezes não era a melhor opção, né, ou não estava muito atualizado, e, enfim, foi isso que utilizaram de uma forma disruptiva. O blended learning como uma necessidade emergencial, ou seja, um processo de adaptação do docente de qualquer área, de qualquer nível, ao uso das tecnologias na educação, né, em especial ao que a gente chama de educação à distância. O blended learning vem contribuir muito nesse processo, mas é um trabalho que as instituições têm que começar e fazer aos poucos, para que os docentes também se adaptem a essa nova realidade. Né? O blended learning, muitas vezes no Brasil, é chamado como ensino híbrido, mas não é a mesma coisa. O blended learning ele é um pouquinho mais complexo, ele tem um fundamento na teoria,
pandemia, está relacionando o presencial com o online de forma conectada, né? E não complementária, mas sim conectada, aprendizagens presenciais e aprendizagens online. Depois, as empresas de tecnologia, né, criando várias soluções, isso ocorreu bastante também, eu já mencionei sobre isso, que também não são as melhores opções. E, por fim, a formação continuada em alta e constantemente crescente, né, a formação continuada vai crescer muito e as pessoas precisam ter essa consciência e buscar essa informação para também ir melhorando o seu trabalho, tanto enquanto docente, também como estudante, né? As pessoas estão buscando, estão ávidas de informação para tentar melhorar o máximo que podem nos processos disruptivos que foram pegas de surpresa. Verdade? Bom, a partir disso, eu venho aqui com um cenário futuro. Né? Não faço futurologia, mas gostaria de destacar alguns elementos para a gente continuar pensando a partir das reflexões aqui feitas. Né? Uma cidadania digital, uma sustentabilidade de formatos e processos. Esse cenário futuro vai trazer para a gente muitas reflexões nessa área. O que é o digital hoje e essa nova cidadania? Quais formatos sustentáveis? O que a gente precisa fazer? Como é que a gente vai lidar com isso? Realismo, os avatares de virtualização da realidade, muito presente, a inteligência artificial muito presente e soluções de larga escala vindo e sendo construídas para dar conta desses processos. Isso significa também uma virtualização do concreto, ou seja, o institucional também passa a ser virtual. E como é que ele vai ser virtual? Como é que são os procedimentos? Como é que ele vai se adaptar? As legislações vão mudar, as formas de trabalho também. Tudo está em xeque, tudo está em processo de mudança e precisa ser adequado, né? Porque as coisas não vão ser como antes. Eu gosto, eu também já deixo essa frase, porque as pessoas falam, quando que a gente vai voltar ao que era? Não, a gente não vai voltar ao que era. Né? É impossível, depois de todo esse processo e de todas essas aprendizagens e necessidade de adaptação, que a gente consiga voltar ao que era. E nem é possível, né? As pessoas depois disso têm outras vivências, outras experiências, outra maturidade e outras aprendizagens que naturalmente vão incorporar na sua forma de aprendizagem. É natural isso, é um processo natural. Superação de paradigmas, quebra, aceitação, resiliência, colaboração, processos de solidariedade partilhada e intencional. As pessoas começaram a colaborar entre si, a enviar material, a partilhar informação, experiências, a partilhar eventos, assistir lives, contribuir. Tudo isso fez parte de uma outra conjuntura que não era muito habitual na educação. Isso é muito importante. Isso ajuda na superação dos paradigmas, na abertura do olhar e na inserção do docente nesse novo contexto e nessa nova realidade. Aplicação, aperfeiçoamento e desenvolvimento das competências de comunicação, isso é normal, isso é essencial. Aplicação direta de conceitos mencionados anteriormente, visionários da educação. Por que eu digo isso? O aprender era um deles. A colaboração, o aluno autônomo, enfim, esses conceitos que a gente ouve nos fundamentos da educação há muito tempo, em que não se via a aplicação muito direta desses conceitos, ou muito explícita desses conceitos. Mas com essa situação é possível vê-los, né? Principalmente a colaboração, principalmente o aluno autônomo, a capacidade de ser autônomo. Né? O que significa essa autonomia? Quando eu falo de ensino remoto emergencial, eu não falo só da parte do docente na adaptação, mas muito do estudante, né? Muito do estudante. Como é que ele aprende a buscar informação? Como é que ele aprende a estudar? Como é que ele aprende a dialogar com o colega, com os materiais disponibilizados? Como é que ele aprende a interagir? Não é só interação com o docente, mas é uma interação em rede, uma interação ampla, em que se partilha informação, se partilha ideias, se partilha dados, para assim, na forma de diálogo e percepção, construir um conhecimento. É nesse cenário que se constrói a autonomia. Não é só um autodidatismo, mas é uma capacidade de inferência, é capacidade de pôr questões, é capacidade de ver questões, é capacidade de refletir sobre aquilo que está sendo colocado. Isso tudo vai sendo desenvolvido no perfil do próprio estudante. Isso é uma competência do próprio estudante, né? E que a gente vai ver
que no ensino remoto emergencial isso vai melhorando e vai amplificando cada vez mais. E por fim, nada vai voltar como era antes, como eu já mencionei. É importante ter isso claro, é importante ter isso no coração de todos, porque é para fazer a diferença, para fazer a grande diferença. Eu deixo aqui o meu e-mail para a gente entrar em contato. Também estou aberta às perguntas que são pensadas e querem ser partilhadas comigo. E também deixo aqui para vocês algumas referências que valem a pena, são breves referências, só estão disponíveis online para todos, né? Deixo aqui também as referências do próprio material, mas gostaria de fazer uma síntese para todos sobre o que eu disse nessa conferência. Um resumo síntese, vamos dizer o seguinte, né? Primeiramente, que o ensino remoto emergencial não é o mesmo do que a educação à distância. Por favor, tenham isso bem claro. Um segundo aspecto, que é necessário refletir, reflexionar sobre o que foi feito no ensino remoto emergencial e o que a gente pode fazer com qualidade agora. Não é uma crítica pela crítica, é uma crítica sustentada, é uma crítica que serve de up para que o ensino remoto emergencial seja feito com melhor qualidade. Os pontos indicados servem para isso. Isso aqui não foi um como fazer, mas destacou muitos aspectos que podem melhorar o como fazer. É importante pensar sobre isso. O que significa esse novo ensino? Como é que eu faço isso com uma melhor qualidade? Como é que eu uso ferramentas? Né? Como é que eu seleciono ferramentas? Como é que eu faço um bom planejamento pedagógico para trabalhar com o meu estudante à distância? Como é que eu ensino através do síncrono e do assíncrono? Como é que eu planejo nesses dois formatos de comunicação? Okay? Então, tudo isso faz parte do que a gente está chamando aqui de novas perspectivas, né? E é importante que todos nós possamos pensar sobre isso. Bom, foi um prazer estar aqui, espero vê-los num outro momento, espero que a gente possa ir partilhando e refletindo mais sobre essas questões. Um grande abraço e desejo um ótimo, ótimo congresso virtual a todos. Até breve.